Hoje vamos bater um papo com o Cauê sobre um assunto muito interessante que não é descrito, que a gente usa na nossa rotina, que talvez sirva aí para muitos colegas e alguns casos de laminite, que é o uso do Children. E a gente vai falar o porquê que a gente usa Children em caso de laminite crônica, quando que a gente usa o Children, por que a gente usa. Então essa é a ideia, a gente bater um papo com o Cauê, falando isso, que aí se a galera da Seva tá aí, eles vão ficar malucos com a gente, porque isso não é descrito na bula, né? Mas isso são coisas que através aí do dia a dia a gente vem notando que alguns cavalos respondem. A gente vai mostrar como. Deixa eu ver se o Cauê já está por aqui. Então vamos só dar um minutinho, ver se o Cauê consegue entrar. Quem tiver aí, só dá um ok, ver se o áudio está saindo bem. Boa noite, Cauê, tudo bem? E aí, Júlio? Beleza? Beleza, tá me ouvindo bem, hein? Tudo ótimo. Primeiramente aí, parabéns para todos os veterinários que estão aí entrando, colegas de profissão aí tão nobre, várias causas importantes aí que a gente briga, luta todo dia, né? Para os futuros também, né? Exatamente. Exatamente. Pessoal, só antes da gente começar esse tema, que o tema da live é um assunto rápido e a gente quer colocar o nosso ponto de vista, um senso crítico básico sobre o uso do Children, que é um bifosfonado, depois a gente vai explicar rapidamente, na laminite, tá? Então, quem estiver entrando aí, ó, puder clicar aqui no aviãozinho, manda aí para 2, 3 amigos que estão online, que se interessem em ver essa live. Cauê, como tem muita gente entrando aí, talvez muitos não convivem com laminite, fala aí que o beabá, assim, ó, aqueles 3 grandes vias que causam a laminite, aí para eu explicar o porquê que a gente, em alguns casos, tem utilizado o bifosfonado, que é o Children, na laminite, né? Por que a gente usa, quando que a gente usa, quais são os critérios para não usar ou para tentar utilizar, né? Lembrando que isso não é a cura da laminite, não, é só mais uma linha de tratamento para tratar principalmente algumas sequelas que cavalos com laminite têm, né? Então, pessoal, obrigado, Cauê, contigo aí, quem puder aqui, eu compartilhe e fica com a gente aí, que a gente tem várias novidades hoje também. Contigo, Cauê. O Júlio, legal aí, obrigado pelo convite. Eu acho que foi legal o que tu comentou na hora que eu estava entrando aqui, que é importante para o pessoal ficar bem claro, que não tem recomendação na bula, né? Mas fortemente há colegas, você é um, que tem experiência com o uso clínico e tem um X de resultados, né, com a laminite. Bom, para muitos que estão nos assistindo já tem experiência com laminite, mas surpreendentemente, essa semana um colega que está lá nos Estados Unidos, o Bruno mandou umas fotos de um museu que ele foi lá e viu alguns livros lá, e tinha um registro, de um livro de 1906 e outro um registro que ele nem conseguiu tirar fotos de um livro italiano de 1600 e lá vai pedrada, que talvez seja um dos primeiros livros de anatomia, assim, que a gente tem a ideia. E por incrível que pareça, lá tinha uma foto de um cavalo com laminite fazendo crioterapia e um desenho mostrando a falange rodada e tudo direitinho. O que eu me atrevo a dizer que pode ter mudado daquela época para hoje, né? É que nós temos três principais causas aí de laminite. Brevemente, a primeira clássica, né, que é um processo inflamatório, que vai ser uma cólica, vai ser uma sepse, vai ser uma metrite, uma égua que teve um problema no parto, ou seja, uma infecção generalizada. E aí acaba tendo a laminite. A segunda coisa é um processo inflamatório grave. A segunda coisa é o excesso de peso, né? Você fica botando muito peso ali no membro, apoiando no membro, laminite. E
a terceira e última, que é a maior ocorrência, é a nossa maior preocupação, que é a laminite envolvendo a obesidade, a síndrome metabólica. Por que é a nossa maior preocupação? E aí já passando a palavra para você, Júlio. Porque os cavalos estão passando pelo mesmo processo que nós humanos estamos passando, que é a obesidade tornando-se um processo endêmico, né? O nosso estilo de vida ele é mais lento, a nossa alimentação ela é farta, né, de energia, e a gente às vezes, na maioria das vezes, não gasta isso na proporção que os nossos pais ou que os nossos avós gastavam. E os cavalos a mesma coisa. Então, e aí eu acho que entra também uma questão legal, porque essa relacionada aqui ao Children, porque essa laminite envolvendo síndrome metabólica é uma laminite silenciosa, entre aspas, até perigoso a gente falar isso. Mas o que eu quero dizer com silenciosa? Ela vai surgindo, você nem percebe. O cavalo manca, pós a prova manca, pós a cavalgada dá aquela mancada, pisa em ovos, como a gente fala. E quando você, às vezes você nem chama o veterinário, faz um gelinho, faz o clássico pacote combo do Equipalazone, que também é da Seva, né? E vai segurando até que você, opa, agora eu vou chamar o veterinário, ou por algum motivo alguém, ou você assiste uma live nossa aqui e chama o veterinário, o cara radiografa, quando vê, já está rodado. Mas a gente tem ali uma abordagem mais tranquila, de certa forma, para mexer, e de repente o Children pode ser um aliado, né? Eu diria com muito cuidado, mas um importante aliado dentro do combo de medidas e de ações que você vai tomar, né? Exato. Exatamente, Cauê. Eu acho que a gente talvez nunca vá achar uma fórmula mágica para a laminite, porque ela provém de vários fatores, como você já disse, mas cada vez mais a gente tenta estudar e buscar um senso crítico, que a gente tem que praticar esse senso crítico de saber mais tecnologias, mais formas de tratamento, saber o que está dando certo, o que está dando errado. Por isso que a gente vem aqui se expor, né, perante todo mundo do mercado, falando nossos erros, acertos. E por que a gente quer falar isso? Porque a gente quer que mais colegas utilizem e daqui 1, 2 anos fale, ó, deu certo ou não deu certo, por que não deu certo? Então, assim, e para isso tem alguns princípios, né? Então, primeiro a gente tem que entender em que momento utilizar, né? Porque a laminite começa lá na fase aguda, onde muitas vezes a gente consegue controlar com a medicação, com o gelo, com o tratamento, muitas vezes, da doença que está causando a laminite, quando é possível detectar isso. E em outros casos, o que acontece? Acaba virando laminite crônica, tá? Que aí, como mostra aqui, o cavalo acaba tendo uma rotação, nesse caso aqui, uma rotação capsular, tá? Que aqui a falange, ainda a terceira falange segue com o alinhamento do eixo da linha das falanges, mas o estojo córneo aqui, que é essa área aqui, ó, da parte da derme, do casco e da epiderme, acabou, inclusive, descolando, mostrando essa área aqui de descolamento das lâminas. Outros casos, como nessa situação, a gente tem o afundamento aqui da terceira falange, ou seja, a terceira falange afundou aqui, ó, o estojo córneo, que é isso aqui, ó, que mantém, que faz parte do aparato de sustentação desse osso, que é a terceira falange, perdeu a sustentação em função da degeneração dos queratinócitos e, consequentemente, das lâminas do casco. E também a gente tem a laminite, que deixa eu ver se eu melhoro a imagem, que é... Peraí que saiu a imagem. É bom a gente ficar atento também, né, Júlio? Porque é super importante a gente saber quando usar e quando não usar. Isso, exatamente. Talvez seja a maior conclusão do que você vai falar aí, exatamente. Vai mostrar pra gente. O quando não usar também é importante. Exatamente. Outros tipos de lesão que o casco, a falange, o estojo córneo tem, são os afundamentos médio-laterais. É aqui que eu quero que a gente comece a prestar muita atenção, tá? E, por exemplo, aqui, ó, esse cavalo teve afundamento desse lado medial da falange,
e aqui é o lado lateral da falange. A gente pode ver aqui, se a gente ver com mais detalhes, que essa terceira falange aqui, ó, ela já está, parte da estrutura óssea dela está degenerada. Aí a gente entra por uma consequência que muitas vezes os cavalos têm com laminite, que aqui talvez a gente não consiga ver, mas quase todos os cavalos que têm lesão, afundamento, rotação, desvio médio lateral, rotação de falange, todos eles vão ter algum grau de osteite da terceira falange. E o que é essa osteite da terceira falange? Ela é uma sequela da laminite. Por quê? Querendo ou não, quase todo cavalo que teve laminite, ele vai ter alguma perda vascular, ele vai ter algum dano vascular e, consequentemente, isso vai estar afetando toda essa vascularização da terceira falange, óbvio, de todo o estojo córneo, mas a terceira falange, muitas vezes, acaba sendo a sequela disso. E o que acontece, Cauê? E aí que a gente chama atenção, que já vou comentar sobre o Children, é que muitas vezes a gente consegue estabilizar a laminite, tá? E como a gente vai estabilizar? Com tamanco de madeira, com gesso, com ferradura de coração, com ferradura W, com ferradura banana, enfim, 1000 técnicas que a gente pode tentar estabilizar, só que a grande consequência que muitos cavalos têm, mesmo após essa estabilização da laminite crônica, são as osteites de terceira falange. Essa falange, vamos falar bem grosseiramente aqui, ela fica mais porosa, ela fica com mais danos, ela fica com menos cálcio no seu interior, ela tem mais propensão a inflamar, ela tem mais propensão a fraturar, em função dessa sequela que é a osteite da terceira falange. E foi pensando exatamente nisso que aí muitos colegas propuseram e fizeram a utilização do Children nesses casos. Ou seja, tu não vai utilizar o Children lá no início da laminite e nem na fase que tu está tentando estabilizar. Você vai utilizar no momento que você já acertou a órtese do casco desse cavalo, ele não está mais afundando a falange, ele não está mais rotacionando a falange, mas ele tem sequelas vasculares e também sequelas do próprio osso da terceira falange. E como funciona os bifosfonados? Então, a estrutura óssea normal aqui, ó, bem simples, tem sempre os osteoclastos que controlam a reabsorção óssea e os osteoblastos que fazem a formação da nova estrutura óssea. Porém, o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio severo, uma inflamação severa, geralmente esse equilíbrio entre osteoclastos e osteoblastos é quebrado. E aí a consequência é que geralmente esses osteoblastos começam a proliferar na estrutura óssea, no tecido ósseo, geralmente formando osteófitos, formando proliferações, formando áreas de esclerose subcondral. Porém, já tem muitos anos que foi comprovado que medicações com bifosfonados, como o nome comercial aqui, o Children, eles controlam essa reabsorção óssea. Então, eles tentam, é óbvio que nunca 100%, mas esse medicamento tenta restabelecer o equilíbrio entre a reabsorção óssea e a formação óssea. E como isso acontece? O medicamento é dado e ele vai, e a molécula do Children vai se ligar em toda a estrutura óssea que está inflamada. Bom, Júlio, mas e por que falar do Children se já tem produtos que podem ser utilizados muscular, via sistêmica, ou até mesmo o Children também é feito via venosa sistêmica? Aí que está o extra-bula, que não está descrito, porque não teve como comprovar cientificamente isso, que o Children a gente pode fazer via perfusão regional. Ou seja, beabá, a terceira falange está inflamada, porque
eu vou dar o Children via venosa se eu consigo aumentar a concentração do produto somente na região que está afetada. Então, é essa a ideia, é essa a forma que a gente utiliza esse produto em casos de laminite crônica, que a gente já conseguiu estabilizar, que parou a rotação, parou o afundamento e tem alterações radiográficas leves de osteite. Então, por que a gente utiliza? Que é para modular essa reabsorção óssea e dar uma sustentação maior a essa nova formação desse novo tecido ósseo que vai, de uma forma ou outra, proliferar, né, na estrutura que foi lesionada. Outro ponto importante dos bifosfonados, em especial o Children, isso também é off-label, né? E é o que a gente nota muito, é que esses produtos, apesar de estar descrito na literatura humana, mas em cavalos não especificamente, eles tiram a dor, tá? Eles controlam a dor óssea, eles controlam a dor dentro do osso. Porque sempre quando a gente tem uma osteite como essa aqui, ó, aqui um grau leve de osteite na terceira falange, o que a gente tem nessa estrutura óssea? Tem inflamação, tem líquido e possivelmente tem algum grau de dor que esse cavalo deve ter, algum grau de dor óssea, que é difícil a gente conseguir estimar isso. Então, esse é um dos motivos que, em alguns casos iniciais de osteite, após aí o período de estabilização da laminite crônica, a gente gosta de fazer perfusão regional com Children. Então, é mais uma função para complementar aquele tratamento clínico e com hortes que a gente está fazendo junto com o ferrador, junto com outros colegas. Então, realmente, é um uso consciente. E aí vem perguntar, Júlio, mas o proprietário já gastou 20 mil reais com o cavalo, ele vai querer gastar no Children? Aí que está de fazer via perfusão regional, tá? Isso de experiências próprias. Muitas vezes, quando eu faço perfusão regional, eu não uso a caixa toda. Então, você, veterinário, você pode comprar uma caixa e você vai usar, muitas vezes, geralmente o que eu uso é 2 frascos cada perfusão. Então, vou usar 4 frascos num tratamento e vou avaliar se o cavalo teve algum grau de melhora ou não. Então, pode ser uma forma aí, você não precisa fazer uma caixa inteira para esperar o resultado. Alguns cavalos respondem muito bem. Inclusive, esses dias, eu acho até que está no feed, que eu postei um caso que o cavalo tinha lesão, cisto ósseo no navicular, e eu resolvi não mudar a ferradura, tá? Não mudou a ferradura, ia mudar só no mês seguinte, não tomou anti-inflamatório, não fez gelo, não fez nada, só seguiu o caminho do cavalo, e o tratamento que a gente fez foi perfusão regional com Children, tá? Ele mancava ao passo, assim, bem visível. E após a primeira perfusão, na semana seguinte, que eu fui fazer a segunda, ele já não estava mancando. Aí eu fiz mais 3 perfusões, não precisei infiltrar, não precisei fazer nenhum outro tratamento, porque eu queria realmente testar nessa situação e realmente, nesse caso, funcionou. É claro que nem sempre é tão fácil, tão simples assim, né? Ainda mais em laminite. Mas é mais uma utilização que a gente pode ter na laminite. E outro dado importante, deixa eu ver só se eu consigo puxar aqui no computador. Deixa eu ver aqui. Ô, Júlio, tu vai falar aí, é importante tu falar quando não usar, tá? Certo. Então, quando que eu não usaria? Primeiro, um caso avançado, laminite crônica, onde o cavalo já perdeu metade da terceira falange. Não vai ter ação nenhuma, sabe? Isso aí já é uma dor do sistema nervoso central, já tem muitas outras alterações envolvidas. E outro que é um parâmetro que eu gosto de basear, como geralmente a gente faz venografia, né? Então, se eu fizer venografia e esse cavalo tiver muito pouco fluxo vascular, assim, não tenho por que eu fazer a perfusão com Children, porque ele não vai estar nem atingindo os vasos, né? E o que acontece
com esses cavalos que tem pouca vascularização no casco, geralmente a gente começa a injetar o contraste e ele começa, em função de não ter vaso suficiente, ele começa a subir, né? Então a gente vê contraste muito proximal, mesmo com um garrote bem feito. E aconteceria a mesma coisa com qualquer medicação, em especial o Children, que é uma medicação cara. Então a gente, antes de recomendar fazer, que é o protocolo nosso, né? Atender o cavalo com laminite, raio-x com venografia e controle com venografia sempre que a gente reavalia. Então a gente tem noção do dano vascular, se houve melhora ou se não houve, né? Então, não usar cavalo que tem muita lesão, geralmente cavalos com laminite crônica de 1 ano, 2 anos, que já perdeu metade da terceira falange. Eu já tentei, assim, de experiência própria, eu já usei, já fiz perfusão em alguns, sabe, naquela tentativa que vamos tentar fazer para ver se ajuda, né? Tipo, já passou na mão de 60 veterinário e 30 ferrador, né? Ninguém resolveu, né? Eu vou lá, não, tentar resolver, não funciona, tá? Então não funciona nesses casos. Outra coisa, o cavalo tem infecção no casco, ou seja, geralmente aquele cavalo que perfurou a sola, que que tem muito abscesso, que está com infiltração, que está com a terceira falange com áreas sugestivas de infecção ou muita infiltração no casco, também não é o paciente ideal. Ou seja, o que a gente indica é o cavalo que está assim, estável na laminite crônica, ou seja, já passou aquele período onde está afundando a falange, onde está rotacionando, ou seja, já conseguiu de alguma forma estabilizar com alguma órtese essa terceira falange, tu conseguiu dar conforto para o cavalo, dar certa qualidade de vida, e aí você começa a ver nesse período que a falange, sempre em toda a laminite, ela vai ter algum grau de osteite. E aí é nessa fase que a gente pode entrar com a perfusão com o Children e tentar aí, sendo mais uma ferramenta como aí alternativa no tratamento, né? Outro dado importante, Cauê, isso é muito legal, quero até algum dia aí fazer uma postagem sobre isso, que é algo que eu vi esses dias, que o que acontece, deixa eu ver se eu acho aqui uma venografia aqui, um segundo, vamos ver aqui, só um segundo aí, pessoal, vou achar uma venografia só para conseguir explicar melhor, vamos lá. O que acontece aqui, ó, tá? Venografia muito bonita, tá? Sempre reforçando que... né? Que para quem entrou agora, estamos comentando sobre o uso de um fármaco, o Children, né? Que é um bifosfonato. E, de novo, a gente está reiterando que ele pode ser um auxiliar, um aditivo aí no combate à luta contra a laminite, mas só ele não vai fazer milagre, né? Entenda que você precisa estar atento ao todo o contexto e principalmente a órtese que você vai utilizar e ao diagnóstico da situação, que o Júlio está dando muita ênfase aí para o diagnóstico situacional, principalmente de acordo com a sua situação. Se você está com um animal no hospital, você consegue avaliar todo dia uma condição. Se você quer, eu sei que o Júlio faz isso bastante, atende e verifica esses animais com um intervalo maior. Então, ele precisa ter outra estratégia. Então, você precisa estar ciente da estratégia que você vai adequar para a sua situação. Exatamente. E aí, o Children, o bifosfonado, ele não é um tratamento para a laminite, ele é um tratamento para a sequela que toda a laminite causa, que é osteite na terceira falange, né? E algo interessante, Cauê, que eu estava comentando e que eu quero ver se eu posto, é o seguinte, tá? Que a gente foca na laminite, é óbvio que a gente deve focar no estojo córneo e na terceira falange, tá? Mas eu quero que preste atenção aqui, estão vendo esses vasos aqui, ó? Estão também, que todo esse vaso aqui onde a gente colocou o contraste, é o que faz a vascularização de toda essa estrutura aqui que está no estojo córneo. E dentro do estojo córneo, a gente não tem só a terceira falange, a gente tem o osso navicular
e parte aqui, quase toda a segunda falange também fica dentro do estojo córneo. E algo que eu vi esses dias, Cauê, então, de novo aqui, ó, tudo isso aqui está dentro do estojo córneo, parte da segunda falange, óbvio, a terceira falange, navicular, e aí, claro, todas as estruturas de tecido mole. Mas, o que eu vi esses dias, Cauê, o Marcelo da Key Comfort pediu para eu avaliar uma ressonância para ele, uma ressonância magnética que ele mandou fazer, em um cavalo com laminite. Tá? E o que eu vi nessa ressonância, óbvio, tinha alterações no estojo córneo, mas o que me chamou muita atenção foi que esse cavalo tinha uma alteração subcondral na segunda falange. Uma alteração que a gente classifica como fluido, líquido, inflamação no osso subcondral da segunda falange. Isso, algumas causas para isso acontecer. Uma é trauma direto. O cavalo está lá marchando, está treinando, está trotando. É trauma. Tá? Então é muito comum no osso navicular. Mas, um cavalo com laminite, ele mal consegue andar, né? Não foi por trauma repetitivo. Então, essa formação de fluido, de lesão inflamatória no osso subcondral, que também alguns classificam como edema ósseo, ela pode ser secundária a problemas de vascularização. Então, esse cavalo, eu vi, ele tinha um edema ósseo severo. E uma grande consequência do edema ósseo é a dor. A dor óssea subcondral é uma dor que a gente ainda não sabe exatamente como avaliar, porque é difícil o diagnóstico. E nessa situação era um cavalo que, óbvio, tinha um quadro de laminite, não tinha uma rotação, não tinha afundamento, tinha alteração do estojo córneo e tinha um edema ósseo subcondral. Então, aí entra de novo o children, porque o que acontece? Tenho certeza que muitos aí têm, estabiliza o cavalo com laminite crônica, a posição lá da falange está bonita, o estojo córneo está crescendo bonito, o estojo córneo, a sola está legal, está tudo legal, mas volta e meia esse cavalo tem algumas claudicações aí que tu não sabe exatamente de onde vem. E não é abscesso de casco, não é dor na sola, e aí tu fica, talvez pode ser essa osteite na terceira falange. E realmente pode ser, e acrescento aí mais um dado, que alguns cavalos fazem edema ósseo subcondral na segunda falange, como uma sequela das alterações vasculares que esse casco teve. Tá? Repito, isso não está comprovado. Oi, pode falar. E isso a gente enxerga no raio-x? Não enxerga no raio-x. Tá? Isso aí foi um exame de ressonância que o Marcelo da Key Comfort mandou para eu ver, e que aí é mais um dado que corrobora a nossa tese de utilizar o children via perfusão. Né? Porque o children a gente pode controlar esses processos inflamatórios no osso subcondral. Né? Então ele realmente pode ser uma ferramenta interessante. Né? Claro que aqui, literalmente, a gente está num bate-papo aqui, né? Isso aqui precisa ser comprovado na academia e tudo mais, né? Mas tu que trabalhou muito com isso, tu sabe como é difícil estudo controlado com laminite. E para testar medicamento ainda é mais difícil, né? Então, mas são aquelas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e, de novo, né? Quanto mais senso crítico a gente tiver, mais alternativas a gente tem aqui na manga, mais fácil, não digo mais fácil o tratamento, mas mais fácil a compreensão e as sugestões aí para a gente passar para o proprietário sobre o que pode aí melhorar as alternativas aí que a gente tem. Né? Então é exatamente essa a nossa ideia, né? O Luizão fez uma pergunta interessante aqui, eu vou ler aqui. Ó. O que O mais legal, ou sou eu, não sei. O mais legal é deixar claro que... Tá vendo? Pode falar. Uhum. O mais legal é deixar claro, de novo, né? Que é um parceiro, é uma forma de tratamento parceira e que você está dando muita ênfase para a questão acadêmica que a gente aborda e
eu sei que você também é muito acadêmico, né? Mas toda a questão experimental, todo o modelo experimental, ele parte de uma hipótese empírica, né? Ele parte de um trabalho, de uma nuance empírica, ou seja, o empirismo ele tem uma relevância porque desperta motivação para aquele estudo. E muitas vezes comprova ou muitas vezes desprova, vamos dizer assim, ou comprova que a tese empírica está errada. Mas você relatar com muita tranquilidade que não há recomendação, mas mesmo assim, sendo aplicado na hora certa, sendo aplicado da maneira correta, você observa clinicamente. E outra coisa, você está trazendo, além da opinião clínica empírica, você está trazendo um conhecimento de ressonância magnética, que é uma percepção que você e poucos colegas têm, porque a gente não tem esse nível de diagnóstico, então a gente não considera nas nossas interpretações de imagem. Né? Certo, exatamente. Uma pergunta legal aqui que o Luizão fez, né? Eu vou ler aqui. O que acharam das declarações do Dr. Larry Bramlett sobre o uso de bifosfonados em equinos após longos estudos clínicos, após a sequência de acidentes catastróficos em Santa Anita? Eu concordo, Luizão. Eu acho sim. Aí entra vários fatores, né, que estão envolvidos. Né? Eu acho bem ruim o uso do Children em animais jovens. Né? Então, cavalos de corrida geralmente são animais jovens, né? A gente teve, no Brasil, muitos lugares ainda tem essa moda e provavelmente nos hipódromos de corrida teve essa moda que é fazer o Children preventivo, né? Então, não existe isso, né? É um medicamento que é para ser usado clinicamente em casos específicos, né? Então, eu acho realmente que ele pode sim trazer algumas consequências ruins quando mal utilizado, e é exatamente por isso que a gente tenta trazer essa proposta, não é trazer a proposta, é dar o nosso ponto de vista, porque, por exemplo, osteite na terceira falange, por que eu vou fazer uma caixa inteira de Children se eu posso fazer uma perfusão regional com 2 frascos? O caso que eu tratei outro dia com um problema no navicular, por que eu vou fazer, eu não fiz a caixa toda, eu fiz, acho que 5 frascos, eu acho, entende? Então, é o uso mais consciente, já que a gente tem esse contexto de conseguir fazer via perfusão regional. Né? E o que o Bramlett, que é um dos mais renomados cirurgiões do mundo, falou, além de ver muitas fraturas catastróficas, mas a gente sabe que aí entram N fatores que pode levar a isso, mas o que ele relata também é que quando ele, normalmente nas cirurgias que ele coloca lá o parafuso, lá para fixar as fraturas, há anos atrás ele notava que as fraturas, que essas fraturas com parafuso consolidavam muito mais fácil. Né? Só que pelo uso aí, muitas vezes, sem ter padrão clínico, muitos cavalos começaram a usar, e aí ele começou a notar que essas fraturas não tinham um padrão de calcificação normal. Né? Então isso é uma discussão longa, que a gente vai ter muitos prós e contras, sem dúvida, né? Mas eu tento levar pelo lado do bom senso, que é utilizar com bom senso. Inclusive, aí o pessoal da Seva sabe, vamos ver se eles vão trazer para o Brasil. Lá na Europa, eles já vendem o Children fracionado, né? Então, eles já vendem o Children meio que para o cara já fazer a perfusão, né? Porque a gente sabe muito bem que os estudos científicos, aí, tanto do Children, do Osfus, tu sabe, Cauê, que existem 3 grandes mentiras no mundo. Vamos ver se tu sabe. Quais são as 3 grandes mentiras do mundo? Estatística é uma delas. Então, tem a mentirinha, aquela que tu... uma mentirinha, a mentira deslavada é a estatística, né? Então, todos esses trabalhos, quando caem na estatística, aí é uma bagunça que por todos os lados eles levam chumbo. Né? O Cauê, que estudou a fundo estatística, ele sabe bem disso. Né? Mas que, por outro lado, clinicamente a gente vê aí muitos cavalos que melhoram. Né? Então, por isso a gente prega aí o uso consciente, não usar esse tipo de medicação como preventivo,
porque certamente vai trazer consequências. Não usar em cavalo jovem. Quando possível, por exemplo, eu tento fazer perfusão regional, se é problema no navicular, se é problema na terceira falange, que é o uso aí mais consciente disso, né? Então, essa realmente é a ideia de a gente ter trazido essa discussão. Ô, Júlio, e trabalhar também a expectativa em torno dessa opção, né? Tá bem claro, explicar bem para o proprietário que é um aditivo, não é a salvação da lavoura, não é milagroso. É assim, ó, é a cereja em cima do bolo, né? Pá, aqui, ó, pá. Não vai nascer a falange de novo, né? Exatamente. Não vai nascer a falange de novo. O cavalo não vai voltar a competir só porque fez o children. Ele é algo a mais que pode ser utilizado. Aí, o ideal é fazer o children puro ou diluído em algo? Qual a melhor forma de usar children na perfusão regional? Eu utilizo ele puro, sabe? Eu faço o garrote, acesso a veia digital palmar e utilizo ele puro. Enfim, nunca parei para estudar muito isso, né? Essa é a forma que eu uso, mas certamente aí talvez outros colegas tenham outras experiências, né? Cauê, tá me escutando? Pessoal, só dá um ok aqui se vocês estão me escutando, que eu acho que o Cauê caiu. Eu não sei se o Cauê caiu ou se eu caí. O Cauê caiu. E outra coisa interessante que a gente veio trazer aqui, né? Muitos já devem ter visto que a gente tem a Escola de Podologia Equina, que a gente quer ir trazer estudos, ensino e conhecimento sobre casco para todo mundo, disponível de forma realmente acessível, onde a gente tem aulas gravadas e todo mês ao vivo a gente tem aulas. Eu estou comentando aqui da Escola de Podologia, né? E que a turma, quem for membro, vai ter surpresas aí, ó, que a gente está trazendo pessoas dos Estados Unidos e Europa para dar aula para a turma, tá? Mas não são qualquer um, não. São aquelas pessoas que você lê na revista, que você lê trabalho científico, que você quer estar junto. E, pô, R$ 39,90 por mês. Então, quem não for membro ainda, pô, se inscreve aí na nossa link na bio. E, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta... O Paulo perguntou, sim. Se eu faço bloqueio perineural antes do garrote ou não, deixa por quanto tempo? Sim, geralmente faço bloqueio abaxial com bupivacaína e aí faço o garrote bem no boleto, tá? Não pode, assim, não faz o garrote na canela, tá? Faz o garrote no boleto, tá? Aperta bem no boleto e tu vai pegar a veia digital palmar, deixa eu virar aqui assim, ó, tá? Aqui, se vocês vão ver, o garrote está até aqui embaixo, tá? E aqui, assim, está o scalp, olha. Então, ele está bem distal. Então, eu tento pegar bem distal. Tá? Aí, eu deixo por uns 20, assim, uns 20 minutos, tá? O que a literatura fala é deixar até 30 minutos, tá? Mas, sei lá, eu não tenho muita paciência de ficar 30 minutos ali olhando para a cara do cavalo e ele começa a se incomodar, a bater a mão, porque o garrote incomoda, né? Reação, não, nunca tive nenhuma reação. Tá? Já fiz, há muito tempo que eu faço isso, nunca tive reação. E também a própria venografia, não tenho problema de flebite. Então, é uma técnica bem sim, simples. Quem fez o hands-on de laminite esse fim de semana lá no Marcão, tinha alguns colegas que eram estudantes, ainda fizeram de primeira, então realmente é bem tranquilo de ser feito a perfusão regional, né? Então é algo... Fala aí. Tinha uma outra pergunta aqui antes de eu cair aqui, a respeito de intervalo. Entre aplicações, se faz mais de uma aplicação. Então, né, isso de novo é meio que completamente empírico, né? Eu geralmente tenho utilizado 2 frascos por perfusão
e eu faço aí com intervalo entre 7 e 10 dias. Tá? Então é mais ou menos isso, né, que é o que eu faço, né, na perfusão. Tá. Só reforçando para o pessoal, faz aliado ao resto do Claro, tratamento, né? Claro. E vai monitorar imagem, vai monitorar venografia e vai monitorar a clínica desse animal, considerando todo o contexto. Né? Exatamente, né? É todo o contexto, né? Então é essa a nossa ideia, é trazer alternativas diferentes, né? E é o que a gente comenta na escola de podologia, inclusive a próxima aula vai ser dia 21, acho, a próxima aula ao vivo, dia 21? Isso, 21 de setembro. Que vai ser sobre rachadura e desequilíbrios de bulbo. E se tudo der certo, vai vir um cara top de fora do país. Pode falar ou melhor não falar agora? Rapaz, o que a turma aí, ó? Só se a turma for se inscrever aí, ó. Quem que não tá inscrito aí, ó? Pô, é R$39,90 por mês. Cara, esse cara, ele é fantástico. Ele já confirmou? Ele já confirmou? Sim, ele confirmou. Ele confirmou já no e-mail. E já tem um outro que falou que quer dar, porque escutou falar que tá muito legal. Então a gente já tem 2 engatilhados aí, ó. Mas quem vai falar sobre rachadura e desequilíbrio de bulbo já tá na linha aí. Já tá. Dia 21 vai tá com a gente. Tá? Legal. Show de bola. Então, turma, se não tiver mais perguntas aí, tem uma para ti aí, Cauê. Ao longo do tempo, a silagem de milho pode prejudicar o cavalo, causando laminite? Putz, pode sim, meu querido. É importante você não dar silagem de milho para o seu cavalo como uma dieta única, né? Você pode utilizar ela como um reforço, assim, numa crise, por exemplo, que nós estamos vendo de alimento agora, você complementar a dieta de volumoso. Agora, se você está usando ela especificamente como a única base de volumoso do seu cavalo, é super importante você estar consciente de que isso no médio e longo prazo trará consequências muito ruins para o seu cavalo, inclusive possivelmente irreversíveis, como o caso da laminite. Então, eu entendo a condição, nós estamos vendo uma seca muito grande, né? Eu entendo isso, mas eu entendo a dificuldade de conseguir alimento, ou aonde se consegue, o custo é muito caro, mas é bem importante você fazer a conta isso no longo prazo se você gosta do seu cavalo, porque as consequências são muito ruins, né? A comparação mais simples aqui, para ser bem objetivo, imagina você pegar uma criança de 15 anos e só alimentar ela com sucrilhos do Tigrão. O cara só come sucrilhos do Tigrão. Entendeu? Ele vai ficar até gordinho, ele vai ficar até bonitinho, a pele lustrosa, porque ele está comendo carboidrato, mas ele vai ficar obeso e aí isso no longo prazo, médio e longo prazo, vai trazer consequências catastróficas. Isso é uma das consequências. A gente pode falar aí das outras ites, osteoartrites e etc. que vem no pacote. Exatamente. Né? Aí o Du Vieira, como me inscrevo, na nossa bio, se tu clicar depois ali no VetEclinic, no Passo Cauê, na bio lá tem o link de inscrição. A gente coloca nos stories também aqui. Tem algum livro sobre o tema da Escola de Podologia Equina à venda? Não, a nossa ideia é realmente, a gente tem material gravado já sobre anatomia, fisiologia, tá muito legal. E aí todo mês uma aula ao vivo, onde a gente vai discutir temas sobre casco. Na verdade, por que a gente escolheu rachadura de casco? Porque a gente botou lá vários itens e a turma que fez a aula ao vivo recebeu um formulário e eles votaram para o próximo tema ser rachadura de casco. Então, por isso que vai ser com um veterinário ferrador de nível mundial, famosíssimo na Europa. Aí, eu já dei a dica, ó. Ele atua na Europa e ele fala 6 línguas. Nossa Senhora. Legal, então vai ser inclusive em espanhol, tá? Para a turma poder acompanhar melhor. Ô, Júlio, também aproveitando aqui que você está falando da escola, nesse final de semana também, durante o curso, a gente encontrou uma colega, a Kátia, lá de Fortaleza, que também faz parte da escola. E em conversa com ela, a gente, na nossa área de veterinária, ou nas áreas mais específicas, a gente
Acho que o Cauê está travando a... Quem está na área de... Aí, voltou. Quem está mais na área da tecnologia já está mais acostumado, TI, já está mais acostumado em assistir um curso online. Nós que somos muito ativos, né? Nós que somos muito ativos, nós não temos esse hábito de sentar a bunda na cadeira para assistir um curso online. Mas se você quer assistir um curso online igual o Netflix, você vai ter uma experiência muito ruim. Muito ruim, tá? Então, a nossa sugestão é que você, se você vai se dedicar à escola de podologia equina, você esteja preparado para assistir de 30 minutos, 40 minutos diários, ou até 10, 15 minutos diários, se você pode, e ali você tem um recurso de assistir numa velocidade mais aumentada, né? Mas não caia nessa ilusão de que você vai passar o sábado assistindo a aula, porque você não vai conseguir, não tem o mesmo prazer, apesar de você gostar desse assunto, tá? Essa era a nossa recomendação para quem está disposto a participar desse projeto também. Porque nós estamos preocupados também, de fato, com uma transformação, de fato, com você aprender podologia, de fato, você saber mais anatomia, de fato, você saber mais biomecânica e aplicar isso no seu dia a dia. De novo, ninguém vai sair ferrador desse curso, né? E tem ótimos cursos presenciais para se você quiser ferrar. Mas o refinamento, o discernimento, o pensar sobre a podologia, você vai encontrar lá na Escola de Podologia Equina. Exatamente. Aqui o Pérez Cristiano adquiriu o curso agora, consigo acompanhar a programação? Sim, fica tudo gravado. Tá? Então, o que o Caio estava falando, tu pega 30 minutos por dia, 20 por dia, tu vai conseguir acompanhar, fica tudo gravado. Se não conseguir ver a aula ao vivo, também vai estar gravado. Tinha possibilidade de fazer curso presencial com vocês? Então, a gente só dá curso presencial, eu na área de diagnóstico por imagem, e junto com o Cauê, de laminite, que a gente vai fazer só ano que vem, provavelmente só 2 turmas. E é mais o foco, assim, já tem muita gente boa aí da equipe da Mustad dando curso aí, a Escola de Ferradores do Brasil, tem muita gente boa dando, Associação de Ferradores do Brasil. Então não cabe a nós dar esses cursos presenciais para ferradores, mas é trazer um estudo dirigido aí no online, tá? O Sandrão perguntou se o Children... o Children, assim, eu não daria a vida inteira não, entende? Aí tem que ver de novo, né? Cada caso é um caso. Aí eu teria que fazer imagem, raio-x, venografia e acompanhar, ver se eu faria mais vezes. Edmilson, eu uso 2 frascos por vez, né? Mas, de novo, isso não sei. Talvez com um frasco já funcione, sabe? É naquilo. Vou fazer 2 frascos, deu certo e segui usando. Mas também não sei se fazer menos também daria. Isso aí, então, né, turma? Quase 1 hora já de live, um bate-papo bem relax. Né? Agradecer quem esteve aqui nos acompanhando. Acompanhe, quem puder entrar na Escola de Podologia Equina, que a gente vai trazer aí muito conteúdo legal. A gente vai aprender muito junto. Então, todos os amigos aí, sintam-se convidados e lá na Escola de Podologia vocês vão ter realmente uma comunidade para a gente discutir sobre cavalo, sobre casco, sobre podologia. Isso aí então, Cauê. Tá, João Júlio. Um abraço. Valeu, abraço, até mais. Obrigado aí quem nos assistiu. Um abração.